Olá, o Palavra do Professor segue com as atividades da Semana do Advogado Verbo Jurídico. Hoje vamos conversar com o palestrante da terceira noite da programação, o doutrinador que introduziu no Brasil a discussão sobre os alimentos compensatórios, Dr. Rolf Madaleno. Olá, doutor. Olá, tudo bem? Hoje vivemos uma mudança na constituição do que conhecemos como família. Como essas mudanças afetam a prática do direito de família? Pois olha, é interessante, realmente nós vivemos uma revolução do direito de família. Aliás, essa revolução começou em 1988. Quem viveu antes dessa época sabe como era o direito de família e sabe como o direito de família vem se transformando. Hoje nós temos uma nova realidade e que, curiosamente, ela ainda não foi alcançada pela nossa legislação. Vamos ter a oportunidade de falar sobre isso. Mas a grande inovação é de que hoje nós não falamos mais em direito de família, falamos em direito das famílias. Por quê? Porque a diversidade da formatação ou da constituição das famílias permitiu que outras pessoas também pudessem estabelecer a sua própria família, ainda que não seja o modo usual, ou o modo corriqueiro, o ordinário que nós conhecemos de família. Ou seja, de certa forma, neste país, nós vencemos uma hipocrisia, que era a hipocrisia da existência de outras famílias que viviam à margem, e eu não estou nem falando de famílias de casais homoafetivos ou de casais homossexuais. Estou falando até de famílias que formavam a grande maioria dos casais do nosso país e que viviam à margem da lei, que são os antigos concubinatos, que hoje nós conhecemos como união estável, que provavelmente representa o maior número de casais com filhos e que representa esta grande sociedade que é o Brasil e que provavelmente sustentam esta grande sociedade que é o Brasil como famílias que são, como famílias que sempre foram e como famílias que continuarão sendo, provavelmente também, em sua grande maioria, fugindo do modelo tradicional que a gente conhecia de antes de 88, que era a validação pura e exclusiva da família do casamento. Esta está perdendo espaço, não obstante as pessoas continuem querendo, por razões culturais, alcançar aquilo que pareceu ao longo dos anos o modelo único e ideal de família. E esta é uma grande mentira. Família é toda aquela situação em que nós reconheçamos um estado de felicidade e onde a gente diz a própria lei. Encontra aquilo que a gente chama de comunhão plena de vida. Se essa comunhão plena de vida é com A ou com B, do jeito que eu bem entender, este é o direito de cada um, que está na Constituição essa de 88, no primeiro artigo, inciso 3º, que é a dignidade de cada um, representando a felicidade que nós precisamos encontrar dentro da nossa família e, a partir dela, construir um país forte, sólido e em crescimento. Hoje observamos uma mudança na chefia familiar. Cada vez mais as mulheres têm assumido o comando financeiro. Diante desse cenário e com relação aos alimentos compensatórios, como isso se reflete na prática? É interessante a sua pergunta, porque os alimentos compensatórios, quando foram trazidos para dentro do nosso país como algo novidador, algo que não existia aqui, as pessoas reagiram de forma contrária aos alimentos compensatórios, porque aos olhos de todos nós, diante da evolução do homem e da mulher na sociedade brasileira, desde o momento em que a mulher alcançou um ponto de equivalência em relação ao homem, não poderia ter sido diferente, o que aconteceu? A primeira reação daqueles que deveriam pagar ou que poderiam ser condenados a pagar alimentos compensatórios foi de justamente justificar como que a mulher está se emancipando e agora vem esta novidade, o que representaria um retrocesso de restabelecer alimentos compensatórios geralmente pagos para a mulher, o que não significa dizer que não possam ser pagos para os homens. É que ainda a nossa realidade social é que na maioria das vezes as mulheres por vezes continuam ainda com as suas tarefas domésticas sem nenhuma atividade própria de remuneração e que em função disso são dependentes de alimentos. Mas os alimentos compensatórios têm um viés um pouquinho diferente, porque também é destinado para aquela mulher que, apesar de trabalhar, não trabalha e nem ganha o tanto quanto o seu marido ganha, e o padrão de vida que se estabelece entre os dois é díspare. No momento então que vem a separação, onde ela não investiu com todo o tempo e com toda a dedicação que o homem pôde investir, porque ela precisou cuidar da casa e também dos filhos, tendo aquela dupla ou às vezes tripla jornada de trabalho, então é evidente que ela jamais terá tempo e nem irá recuperar o tempo que dedicou e que perdeu
e que deixou de investir em si mesmo. E esses alimentos compensatórios, então, têm esta característica. Eles não se equiparam à pensão alimentícia, mas eles compensam, e por isso é que tem esse nome, compensam a perda do padrão socioeconômico que aconteceu em decorrência do tempo que cada um dos cônjuges pode dedicar àquela família. O homem mais investindo em si, a mulher investindo menos nela e mais em todos, por isso será compensada ou indenizada com os alimentos que permitam que ela continue vivendo com o mesmo padrão que vivia enquanto a relação ainda interessava aos dois. Quando deixou de interessar a um e então a ruptura ocorreu, este desequilíbrio é que tenta ser evitado com os alimentos compensatórios. Considerando o direito comparado, em que situação o Brasil se encontra hoje em relação ao direito de família? Talvez muita gente se decepcione comigo pela resposta que eu vou dar à sua excelente pergunta. É uma pergunta extremamente importante, porque na realidade as pessoas sempre têm a tendência de dizer, olha, desde 1988, desde a Constituição Federal de 88, nosso direito de família é o mais moderno do mundo. Ele não é o mais moderno do mundo. Se ele fosse o mais moderno do mundo, ele teria mudado e evoluído 50, 60 anos atrás. Como, por exemplo, na Alemanha, em 1950, e já passaram 64 anos. Lá eles deixaram de discutir a culpa, que aqui nos processos de divórcio e de separação, que aqui no Brasil nós ainda temos gente que quer discutir a culpa, apesar dela ter sido abolida só em 2010, 60 anos depois. Alimentos compensatórios, que nós falamos na pergunta anterior, esses alimentos compensatórios estão engatinhando aqui entre nós. Por quê? Porque eles só vieram acontecer aqui no Brasil depois que passaram pela experiência de todos os outros países e alguns até se identificam muito com o Brasil, que são, por exemplo, Portugal, Argentina, aqui perto de nós, o próprio Chile. Estes países têm os alimentos compensatórios regulamentados. No Brasil, é apenas uma teoria. É uma teoria que está criando raízes, que está se edificando, mas que não tem nenhum dispositivo legal reconhecendo. Como é que eu vou dizer que no Brasil o direito de família é moderno se nós ainda não temos nem lei tratando das coisas, que nós ainda estamos indo atrás para ver se a jurisprudência encampa e depois de encampado pela jurisprudência, alguém se lembre de transformar o que é um direito também num dispositivo legal. Até que ponto a guarda compartilhada contribui para o desenvolvimento da criança? Eu quase que podia ter respondido esta pergunta com relação à anterior, porque a guarda compartilhada, por exemplo, é desculpe a redundância, um belíssimo exemplo de atraso do direito brasileiro em relação ao direito de família. Porque a guarda compartilhada, observe o seguinte, ela existe em muitos lugares, há muito tempo, nos Estados Unidos e na Inglaterra desde 1980, nós estamos em 2008, eu estou me reportando um pouquinho ao início, né? Voltei 6 anos, porque há 6 anos ela foi regulamentada no Brasil, em 2008. Até hoje, são raríssimas as situações de aplicação de guarda compartilhada. Nos países que eu chamo de sangue frio, que são os Estados Unidos, a Alemanha, a Inglaterra, a Austrália, estes países, a guarda compartilhada ela é imposta, ela é obrigatória. Não existe a possibilidade das pessoas criarem desculpas para que não seja aplicada a guarda compartilhada. Aqui, como as pessoas se desculpam e dizem que não existe diálogo entre os ex-cônjuges e como eles não dialogam, não pode estabelecer a guarda compartilhada. Portanto, são raríssimas as situações de estabelecimento de guarda compartilhada. Como eu disse antes, nesses outros países que começaram em 1980, alguns um pouquinho depois, lá eles já fizeram toda a volta, todo o círculo. E aí então já descobriram que quando impuseram a guarda compartilhada, ela no começo funcionou. E depois que fizeram a volta de toda a experiência, eles estão retrocedendo. Eles estão se dando conta que realmente a guarda compartilhada não tem nem como ser imposta, porque a experiência deles mostrou que a guarda compartilhada era apenas mais uma saída, mais uma fuga para que as pessoas continuassem brigando, porque os filhos geralmente sempre foram cuidados por um dos casais. E o outro, que quer agora a guarda compartilhada, quando viviam juntos, nunca compartilhou desta guarda. E curiosamente, quando estava se separando, isso se tornou uma necessidade fundamental.
E aí a prova desses que já fizeram toda a volta da experiência foi que eles descobriram que na prática, porque era imposto, quando iam lá para exercer a guarda é o que ficava para trás. Eles iam lá para continuar as dissensões, os desentendimentos e os ressentimentos permanentes, só que com a desculpa de tocar na campainha para exercer um direito de guarda compartilhada que, quando juntos, como disse, nunca foi exercida. Então, se nós temos a guarda compartilhada agora, trazida em 2008, se ela funciona, nós não conseguimos descobrir, porque os tribunais nem têm aplicado, na maioria das vezes. E qual o futuro do direito de família? Olha, o nosso ou dos outros, era uma pergunta que eu acho que se impõe assim. O direito de família, eu imagino assim, que ele para o futuro ele deixe de ser alguma coisa que antes se chamava de um direito indisponível, que as pessoas dependiam da autorização e da intervenção do Poder Judiciário, e a tendência do direito de família do futuro é da absoluta, da completa, da extrema autonomia das partes. Cada um será dono do seu desejo, da sua vontade e da formação da família que ele bem entender. E esta família, quando bem entendida, quiser ser constituída, ela provavelmente será contratada com o instrumento de um contrato como se fosse um direito de uma obrigação qualquer, não mais através do matrimônio civil. E a grande prova disso é que hoje em dia, para destratar, para se separar, nós já não precisamos de um juiz, nós já podemos ir num cartório. O cartório é o começo da autonomia, do exercício da autonomia privada. Só falta então um início, que é o casamento. O casamento ainda precisa de um juiz de paz ou de um oficial do registro civil, mas nós daqui a pouco vamos casar por contrato. Já estamos fazendo isso na união estável. No momento em que o casamento deixar de ser a menina dos olhos do legislador e passar a ser, como é a união estável, a forma ideal de experimentar a vida afetiva, uma vida entre dois, de construir uma entidade familiar, quando nós nos dermos conta que nós não mais precisamos da intervenção do Estado, aí então nós iniciamos esta que será a nova fase do direito de família do futuro, contratual. Tá certo, doutor, obrigada. O Palavra do Professor de hoje fica por aqui. Agradecemos a presença do Dr. Rolf Madaleno e até o nosso próximo encontro.